Idem vele, idem nole. Amigo é o sujeito que quer a mesma coisa que você e rejeita a mesma coisa que você. Ninguém é obrigado a concordar com a verdade. Burrice e maldade são irmãs siamesas. Onde vem uma, a outra vem junto. Não há nada mais perverso do que a inocência perversa. Quem não enxerga o mal, trabalha para ele. Todo inocente útil é útil ao diabo. A estupidez é uma arma invencível. Não há argumento capaz de infundir inteligência na mente de um adversário bocó. Seja humilde e afável com os pequenos, e insolente com qualquer autoridade que não venha de Deus. A verdadeira coragem é sempre moral. Coragem não é fugir da morte, da derrota, da humilhação. Aquilo que te dá a segurança é ao mesmo tempo aquilo que te aprisiona. Fale em público no mesmo tom com que você fala com sua família e com seus amigos, ou então fique quieto. Só um imbecil completo deseja ter uma opinião própria. Quem tem cabeça busca uma opinião verdadeira. Não há nada mais difícil do que fazer alguém tomar consciência da sua inconsciência progressiva. Todo sujeito que tem medo de parecer louco já está louco. A autoridade de um pai deve ser diretamente proporcional à sua capacidade de alegrar os filhos e à sua disposição de morrer por eles, se preciso. O idiota útil, por definição, é idiota demais para saber que é útil e quem o utiliza. O ser humano normal acredita no que vê, no que experimenta e no que sabe. O fingidor histérico naquilo que aprendeu a dizer. Não suporto gente que fala bonitinho, só dou ouvidos a quem não tem medo de falar com o coração nas mãos, mesmo ao preço de parecer doido. Se você não tem sequer a coragem de enxergar a realidade, como pode ter a pretensão de mudá-la? A maior parte dos seres humanos não tem um pingo de interesse por um treco chamado realidade. Ser odiado por multidões de ignorantes é o preço de não ser um deles. Você não tem que lutar para ser melhor que ninguém. Você precisa lutar para ser melhor a cada dia consigo mesmo. No Brasil é preciso explicar, desenhar, depois explicar o desenho e desenhar a explicação. O xingamento serve precisamente para aquelas ocasiões onde responder delicadamente é compactuar com o intolerável. Quem não tem a coragem de enxergar o mal, prova que não tem nenhum amor ao bem. Burrice e maldade jamais foram termos antagônicos. Se a hipocrisia é a homenagem que o vício presta à virtude, o cinismo é a afirmação ostensiva do vício como virtude. Há coisas que são boas por alguns instantes, outras por algum tempo, só algumas são para sempre. Conservadorismo significa fidelidade, constância, firmeza. Não é coisa para homens de geleia. Os fortes não têm medo de encarar o pior. Os fracos fogem dele porque sua mera visão os esmaga. Moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. O homem medíocre não acredita no que vê, mas no que aprende a dizer. Algumas vezes, ao perder uma batalha, você encontra uma nova forma de vencer a guerra. Encontre gente que se adapte a seu estilo de fazer coisas, e você terá muito menos problemas com que lidar. Os problemas nunca são verdadeiros impedimentos, e se você não tem nenhum problema, então é porque não tem nenhum negócio para gerir. Os vencedores visualizam os problemas como outra maneira de provar a si mesmos. Dedique-se a algo que você gosta. Não tarde, você será um vencedor. Ninguém tem mais respeito pelas mulheres do que eu, e as mulheres têm respeito por mim. Só trabalho com os melhores. Não se trata dos melhores em termos de currículo vitae, mas sim com a atitude correta. Eu sempre achei que a experiência é uma faca de dois gumes. Você evolui a partir dela, mas algumas vezes ela te fere. Somente uma coisa é certa, você sempre aprende com ela, e isso é o que realmente importa. Não deixe que a tristeza atrapalhe seus sonhos e objetivos.
Já que você tem que pensar de qualquer forma, pense grande. Tento aprender do passado, mas planejo o futuro, focalizando exclusivamente no presente. A vantagem, se existe alguma, em estar no fundo do poço é que qualquer movimento leva-nos para cima. Seja obcecado por soluções, não problemas. Quanto mais cedo se compreende o valor do dinheiro, mais é a probabilidade de que venha a ficar muito rico. Sem paixão você não tem energia, sem energia você não tem nada. Conservadorismo significa encontrar o que você ama e agir para proteger isso. A beleza é um objeto do amor e quando as pessoas permitem que o espírito do amor cresça nelas, elas também se abrem para a beleza. Isso é conhecido desde Platão. Os estilos podem mudar, os detalhes podem ir e vir, mas as amplas demandas do julgamento estético são permanentes. A ordem moral precede a ordem econômica. Os amigos vêm e vão. Passatempos e feriados passam pela sombra da alma como a luz do sol em um vento de verão, e o anseio pelo afeto é cortado em cada ponto pelo medo do julgamento. A diferença entre um reacionário e um conservador é que o reacionário está fixo no passado e quer voltar a ele. Um conservador deseja adaptar o que há de melhor no passado às novas circunstâncias do presente. O relativismo moral é o primeiro refúgio dos canalhas. Nós, conservadores, somos chatos, mas também estamos certos. Uma pessoa que diz que a verdade é relativa está pedindo para você não acreditar nela. O conservadorismo é a filosofia do vínculo afetivo. Estamos sentimentalmente ligados às coisas que amamos e que desejamos proteger contra a decadência. Mas a atividade política é aquela que todos os membros de um grupo, que não é uma criança nem um lunático, têm alguma parte e alguma responsabilidade. Para a maioria das pessoas, a atividade política é uma atividade secundária, isto é, eles têm uma outra coisa para fazer ao lado desses arranjos. A política da nossa sociedade é uma conversa em que o passado, presente e futuro têm uma voz, e embora um ou outro desses possa ocasionalmente prevalecer, adequadamente nenhum permanentemente domina, e nessa conta somos livres. Ser conservador é, pois, preferir o familiar ao estranho, preferir o que já foi tentado a experimentar, o fato ao mistério, o concreto ao possível, o limitado ao infinito, o que está perto ao distante, o suficiente ao abundante. Economia não é uma tentativa de generalizar desejos humanos ou comportamento humano, mas para generalizar os fenômenos do preço. O homem de temperamento conservador acredita que um bom conhecido não é levemente para ser rendido por um melhor desconhecido. As relações e lealdades familiares serão preferíveis ao fascínio de vínculos mais proveitosos. Comprar e expandir serão menos importantes que conservar, cultivar e desfrutar. A dor da perda será maior que a excitação da novidade ou da promessa. Todo ser humano nasce um herdeiro para uma herança para a qual ele pode ter sucesso apenas em um processo de aprendizagem. História é o que as evidências nos obrigam a acreditar. Se você quer a ordem na sociedade, primeiro é preciso que haja ordem na alma de cada indivíduo. O conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. O ideólogo, pelo contrário, pensa na política como um instrumento revolucionário para transformar a sociedade e até mesmo transformar a natureza humana. A sua marcha em direção à utopia, o ideólogo é impiedoso. O conservador é alguém razoável, mesmo que tenha uma profunda suspeita do culto à racionalidade, da conversão a uma racionalidade abstrata que acredita que planos mundanos serão capazes de resolver nossas dificuldades do espírito e da vida em comunidade. Os homens não podem melhorar uma sociedade ateando fogo nela, precisam buscar suas antigas virtudes e trazê-las de volta à luz.
O conservador abomina todas as formas de ideologia. Ideologia é um conjunto abstrato, rigoroso de dogmas políticos, uma religião política que promete o paraíso terrestre aos fiéis. Os ambientalistas globais disseram e escreveram o suficiente para não deixar dúvidas de que seus objetivos é destruir as economias prósperas das nações mais ricas do mundo. Esses planos para levar a natureza humana e a sociedade à perfeição são anátema para os conservadores, que reconhecem neles as ferramentas e instrumentos dos fanáticos. Os recursos da natureza, como os do espírito, estão se esgotando, e tudo que um homem consciencioso pode aspirar é ser um conservador literal, acumulando o que permanece de cultura e de riqueza natural, contra o feroz apetites da vida moderna. Tanto o impulso para melhorar quanto o impulso para conservar são necessários para o funcionamento saudável de qualquer sociedade. Unirmos nossas forças ao Partido do Progresso ou ao Partido da Permanência dependerá das circunstâncias do tempo. Existem pequenas ilhas de felicidade por onde vamos saltitando como náufragos perdidos. São estas ilhas que dão alento ao caos que nos consome. Outro princípio que afasta conservadores dessas posições totalitárias é da humildade, que decorre da constatação da imperfeição humana e intelectual. A filosofia vale por si própria pelo prazer do conhecimento e do pensamento sobre a condição humana. Às vezes, é preciso perder o paraíso para encontrar a liberdade essencial que só o conhecimento permite. Liberdade de expressão também significa liberdade para ser imbecil. Não interessa que o sujeito leia muito, interessa que ele leia o que vale a pena. A autossuficiência e a arrogância pessoal são os acompanhantes garantidas daqueles que nunca experimentaram uma inteligência maior que a sua. O que é liberdade sem sabedoria e sem virtude? O maior dos males possíveis, porque é estultícia, vício e loucura, sem tutela e sem freios. Mude as ideias e você poderá mudar o curso da história. Aqueles que não conhecem a história estão fadados a repeti-la. Antes de qualquer problema político, existe um drama moral. A paciência traz mais frutos que a própria força. Quando qualquer trabalho parece ter exigido imensa força e luta para efetivá-lo, a ideia é grandiosa. Os perigos crescem se os desprezamos. É bem conhecido que a ambição tanto pode rastejar como voar. Há quem defenda os seus erros como se estivesse a defender uma herança. É o medo o mais ignorante, o mais injusto e cruel dos conselheiros. A lei tem dois e apenas dois fundamentos: a equidade e utilidade. A dificuldade é um severo instrutor. Os que têm muito a esperar e nada a perder serão sempre perigosos. Para que o mal triunfe, basta que os bons fiquem de braços cruzados. Quem luta contra nós reforça os nossos nervos, aguça as nossas habilidades. O nosso antagonista é quem mais nos ajuda. Para o triunfo do mal, só é preciso que os bons homens não façam nada. Ninguém comete erro maior do que não fazer nada, porque só pode fazer um pouco. A história será gentil para mim, pois pretendo escrevê-la. Uma mulher me fez começar a beber, e jamais tive a oportunidade de agradecê-la por isto. A verdade é inconvertível. A malícia pode atacá-la, a ignorância pode zombar dela, mas, no fim, lá está ela. Você nunca vai chegar a seu destino se parar e atirar pedras em cada cão que late. Um otimista vê a oportunidade em cada calamidade. Um pessimista vê uma calamidade em cada oportunidade. O socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria.
Nunca se renda, exceto às convicções de honra e bom senso. Um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Eu já tirei mais do álcool do que o álcool tirou de mim. A coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. É preciso coragem para levantar-se e falar, mas também é preciso coragem para sentar-se e ouvir. Melhor lutar por algo que viver para nada. Vivemos com o que recebemos, mas marcamos a vida com o que damos. A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição das riquezas. A vantagem do socialismo é a igual distribuição das misérias. É preferível ser irresponsável e estar com a verdade do que ser responsável no erro. A maior lição da vida é de que, às vezes, até os tolos têm razão. Todas as grandes coisas são simples, e muitas podem ser expressas em uma só palavra: liberdade, justiça, honra, dever, piedade e esperança. Um homem com convicção pode superar uma centena que tem apenas opiniões. Não adianta tentar negociar com um tigre quando a sua cabeça já está dentro da boca dele. Nunca desista, nunca, 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 em nada grande ou pequeno, grande ou mesquinho. Nunca ceda, exceto às convicções de honra e bom senso. Nunca ceda à força, nunca ceder ao poder aparentemente esmagador do inimigo. Entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, e terás guerra.